amigos e amigas do Instituto Espírita de Educação, todos que estão conectados neste momento, que vivemos essa dificuldade do distanciamento social, mas os nossos pensamentos, os nossos corações, os nossos sentimentos estão todos alinhados no mesmo propósito da espiritualidade, e por meio desta casa abençoada do Instituto Espírita de Educação, possamos, nesta palestra, nessas irradiações, nesta prece, buscar o equilíbrio, buscar o entendimento sobre os conceitos que a doutrina espírita nos traz, o Evangelho de Jesus. O tema de hoje, nós vamos falar sobre orgulho, egoísmo, violência e injustiça. Mas antes de abordarmos o tema, vamos fechar os nossos olhos, ficarmos bem à vontade, relaxarmos, buscarmos a sintonia superior com a espiritualidade amiga que já se faz presente em nossos lares, não somente os nossos mentores, os nossos protetores, mas também os espíritos que participam das equipes socorristas do Instituto Espírita de Educação, que visitam a todos nós, que visitam a todos os irmãos e irmãs que estão sob o processo da assistência espiritual necessária para o seu refazimento, para o consolo, para a melhoria e aperfeiçoamento das suas condições de saúde física, mental, psíquica e espiritual. Assim sendo, Senhor Jesus, abençoe esta casa, abençoe a todos que estarão acompanhando esta palestra, para que todos possam ser atendidos, auxiliados, acolhidos e reerguidos para o dia a dia, as lutas e os nossos compromissos que assumimos. Que Deus nos abençoe e que assim seja. Bom, então, o nosso tema é sobre orgulho, egoísmo, violência e injustiça. Já aprendemos no Espiritismo que as duas maiores chagas da humanidade são orgulho e o egoísmo. Assim nos ensinam Allan Kardec, os espíritos superiores. E dentro desse propósito, o Espiritismo tem uma missão fundamental, que é combater o materialismo, combater a incredulidade e combater o fanatismo. Combater o materialismo, por um lado, porque filosoficamente o Espiritismo e experimentalmente consegue nos dar a certeza, a convicção e as provas da imortalidade da alma, da continuidade da vida, da existência de Deus, da sua justiça soberana, da sua misericórdia sobre todos os seres vivos, não somente sobre os seres humanos, de que existe uma criação, existe um grande plano para esta criação. E quando nós conseguimos ter essa percepção, quando nós conseguimos ter essa visão, realmente isso faz com que a nossa fé seja sólida, a fé raciocinada. Mas além do materialismo filosófico, o Espiritismo também combate o materialismo cultural. Porque quando o ser humano se acredita nascer no berço e terminar no túmulo, tanto individual quanto coletivamente, isso implica em um comportamento onde prevalecerá o orgulho e o egoísmo, onde o ser humano pensará primeiramente em si, antes do que no seu semelhante, porque ele compreende que só existe uma única vida e ele deve aproveitar ao máximo. Não há um sentido de continuidade, não há um sentido existencial, uma lógica, aliás, no universo. É como se tudo fosse obra do acaso. Hoje estamos vivos, amanhã não sabemos.
Somos seres frágeis e mortais. Nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, envelhecemos e morremos. Então, dentro dessa perspectiva do materialismo, naturalmente, a conduta humana ela é levada a desvios, a falsas percepções, a comportamentos que trarão consequências individuais e coletivas, porque o Espiritismo nos ensina que quando o materialismo ele se resume a ser uma crença de uma minoria, de uma elite intelectual, é uma coisa. Mas quando essas ideias materialistas elas se espalham pela sociedade, isso causa grandes transtornos. E daí nós vamos ver, evidentemente, no desenvolvimento da palestra, a questão da violência e a questão da injustiça. Nós vamos começar a entender um pouquinho sobre a questão do orgulho. Né? O que é o orgulho? Aliás, as paixões em si, como orgulho, egoísmo, vaidade, elas são ruins ou más? O Espiritismo nos ensina, os espíritos superiores, que as paixões, elas são naturais no processo de desenvolvimento. E, aliás, elas já demonstram alguma evolução. Porque quando o princípio espiritual ele desperta para a vida, nas suas primeiras encarnações, o princípio inteligente e a alma, o que existe são os instintos que são uma espécie de inteligência dada por Deus, uma inteligência muito precisa nas suas finalidades, destinada à conservação, destinada à reprodução e também à destruição. Então, os seres vivos, eles nascem, crescem, morrem. Então, nós vemos no mundo animal, aqueles animais, os predadores, a presa, e o ciclo do processo da cadeia alimentar acontecendo, e tudo isso é guiado pelos instintos, que são um mecanismo fundamental no processo, quando ainda aquela essência espiritual ela não detém do livre-arbítrio, ela não detém o senso moral. Quando na espécie humana, após um certo progresso evolutivo, aí o livre-arbítrio desperta, a inteligência se desenvolve, o ser humano começa a ter o senso moral, começa a ter o entendimento do bem e do mal, do certo e do errado, e a fazer as suas escolhas e sofrer as consequências dessas escolhas. Então, daí, as paixões começam a aparecer. Então, as paixões, elas já mostram progresso. O problema é o excesso. E é isso que o Espiritismo nos ensina. Porque quando nós usamos a nossa inteligência para o excesso, as paixões, elas são prejudiciais e elas trazem consequências muito danosas para a sociedade. Então, a busca do alimento é algo natural para a nossa sobrevivência. Mas, se com a nossa inteligência nós nos excedemos nessa busca do alimento, nós nos excedemos na alimentação, nós vamos ter transtornos, nós vamos ter problemas de saúde. Quando nós vemos sociedades em que uma grande parte das pessoas não detém os recursos para a sua subsistência, sequer para a cesta básica, sequer para a sua alimentação dos seus filhos, da sua família, e nós vemos uma concentração de recursos na mão de poucas pessoas, não que essa concentração necessariamente seja ruim, em certas circunstâncias isso é necessário para que certas tarefas e certas obras sejam feitas, mas quando isso é movido pelo egoísmo, pelo orgulho, então nós verificamos que essas distorções causam grande problema, grande prejuízo, guerras, revoluções, grandes acontecimentos sociais que repercutem no processo de evolução de todas as pessoas. Então, nós vemos que as paixões, elas são necessárias até um certo processo evolutivo, mas que o excesso dessas paixões,
é ruim. E o orgulho, ele nasce, na verdade, de um sentimento da personalidade, sentimento da personalidade pessoal, é quando nós começamos a ter um sentido de identidade, né? Eu sou eu diferente do outro, e esse sentimento, né, é um princípio que foi estabelecido para o nosso bem, porque vai fazer com que a gente busque alcançar as nossas metas, que a gente busque alcançar os nossos objetivos, para que a gente desenvolva os nossos potenciais, a nossa vocação, aquilo que nós nos comprometemos a realizar antes da nossa reencarnação, né? A escolha das provas. O problema é que, quando esse orgulho, né, que esse sentimento dessa pessoal, dessa personalidade, dessa identidade, ele excede, nós entramos numa ilusão, numa falsa percepção, porque começamos a achar que nós somos superiores aos outros seres, às outras pessoas. E ao nós nos considerarmos que somos superiores, nós vamos estabelecer que temos determinados direitos, precisamos ter acesso a certos direitos que outras pessoas não têm. Então, por isso que os espíritos dizem que o egoísmo é filho do orgulho, porque essa ilusão sobre nós mesmos de entendermos e acharmos que nós somos superiores vai levar com que a gente desenvolva um egoísmo e vamos querer acumular os recursos ou vamos querer brilhar mais do que os outros, sermos melhores mais do que os outros. Ora, você desejar ser melhor, se aperfeiçoar na sua profissão, no seu trabalho, naquilo que você desenvolve, não é ruim em si mesmo, desde que o seu propósito seja superar a si mesmo. Você ser cada dia melhor, é muito bom. Agora, quando nós temos essa perspectiva da superação, mas com um propósito de superar o outro, e não somente superar no sentido de atingir metas maiores, melhores, mas de diminuir o outro, né? De prejudicar o outro, de desdenhar, né? Fazer descrédito do outro, aí realmente nós entramos numa situação muito complicada. Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 10, vai ter uma explicação muito interessante sobre a questão do orgulho, porque o que acontece? Nós, quando desenvolvemos esse orgulho excessivo e temos esse falso sentimento da nossa personalidade, nós começamos a ter uma visão bastante distorcida sobre tanto as nossas ações quanto as ações do nosso semelhante. Então, quando nós erramos, quando nós nos equivocamos, a nossa tendência, em função do orgulho, é não reconhecer o erro, e é buscar justificativas para dissimular as nossas faltas, os nossos equívocos. Quando, porém, é o outro que se equivoca, quando é o outro que comete o erro, aí nós somos rigorosos, somos bastante radicais, somos não temos a compaixão, não temos o perdão, não temos aquele princípio que é um dos princípios fundamentais da caridade, que é a indulgência, que é essa capacidade de misericórdia, de compaixão, quando o outro comete o erro. Porque para isso, para que haja indulgência, é necessário que haja humildade. O que seria a humildade aqui? A humildade como antítese, como oposto do orgulho. A humildade seria justamente você vai ser misericordioso para com outro, porque você percebe que você também precisa da misericórdia divina.
Quando você reconhece que você também é frágil, que você também está passível de erro. Mas eu sou orgulhoso e acho que nunca erro, e quando erro, procuro justificar, procuro dissimular, não vai haver humildade. E provavelmente não haverá indulgência em relação aos erros do nosso semelhante, né? Então, nesse item 10, né, do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, eles vão dizer que o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. O orgulho se encontra no fundo e como móvel de quase todas as ações. Então, o orgulho ele acaba sendo o substrato, a base de todos esses dos nossos vícios, das nossas paixões desreguladas, e, ao mesmo tempo que ele amplia esses vícios, esses erros, ele também acaba impedindo que as nossas virtudes se manifestem, que as nossas virtudes elas brotem e elas cresçam, que elas frutifiquem. Por isso que é muito importante combater o orgulho e, consequentemente, o egoísmo, né? Muitas vezes o orgulho ele é chamado de amor próprio, né? Então, dizer, não, você precisa ter amor próprio. Você não pode aceitar o desaforo, você não pode aceitar a afronta, você não pode aceitar atitudes que, que vão ferir, né, a sua honra, que vão ferir o seu mérito. E aí nós vemos que é a falta do evangelho, a falta da compreensão realmente do evangelho, né? Porque o amor próprio, é preciso a gente entender muito bem isso. Que Jesus disse, né? Amarás o teu próximo como a si mesmo. Mas esse amar a si mesmo, ele implica em um autoconhecimento de quem nós realmente somos. Por isso, o melhor antídoto, ou o melhor combate ao orgulho que nós podemos ter é esse autoconhecimento. E o que seria esse autoconhecimento? É saber quem realmente somos, de onde viemos e para onde vamos, né? Porque quando nós temos essa clara compreensão, o sentimento, esse sentimento de importância excessiva que nós damos a nós mesmos, ele vai diminuindo, ele vai desaparecendo, porque nós vemos que a vida é um grande processo de aprendizado, é um grande processo de evolução. Quando a gente sabe que nós viemos, que hoje nós somos frutos do passado, do ontem, e fazemos hoje o que colheremos amanhã, isso nos dá um senso de realidade muito grande e também nos permite pensar que amanhã seremos muito melhores do que somos hoje, assim como hoje somos melhores do que somos ontem. E isso faz com que diminua esse apego ao ego, né, ao eu, a nossa personalidade atual, que é só uma personalidade dentre tantas outras, porque as reencarnações, em cada reencarnação, eu assumo uma personalidade. Então, eu já tive várias reencarnações, e teremos ainda muitas outras reencarnações. Em cada uma dessas reencarnações, você vivencia uma experiência num determinado contexto. Você vai nascer num país, você vai viver numa determinada cultura, você vai viver numa determinada classe social, né? Então, hoje eu estou brasileiro, hoje eu estou encarnado aqui no Brasil, estou na condição de espírita, mas amanhã eu posso nascer em um outro país, eu posso expressar uma outra religião, mas eu vou levar comigo a essência dos valores que eu cultivei. Então, se eu fui, ou se eu sou um bom espírita, se eu sou caridoso, se eu sou amoroso, se eu sou, tenho essa capacidade da solidariedade, da fraternidade, e isso já é uma conquista do meu ser, uma coisa que eu já conquistei na minha evolução,
Se eu reencarnar amanhã em outro país, num outro contexto, eu vou levar comigo esse sentimento, essa expressão de vida, e vivenciarei isso nesse novo contexto em que vou viver, em que vou reencarnar. Então, isso é importante para combater o orgulho, nós termos essa percepção do nosso autoconhecimento, de onde viemos e fazemos aqui para onde vamos. Essa certeza da existência de Deus, da sua soberana justiça, da sua soberana bondade. E aí nós entramos no tema da violência e da injustiça, porque no contexto que nós vivemos atualmente, onde predomina o orgulho e o egoísmo, o que acontece? Existe a violência. E daí a gente precisa explicar que a violência em si mesma não é o mal. Isso é uma confusão que muitas pessoas fazem. Então, por exemplo, se nós vivemos um mundo onde ainda existe a violência, muitas vezes se faz necessário certos recursos e certos meios para reprimir essa violência. Então, você vai ter, por exemplo, o Estado, e o Estado tem o monopólio da força, então você vai ter as autoridades policiais que vão proteger a população em relação àquelas pessoas que optam pela vida da criminalidade. A criminalidade em si, ela usa a violência de uma maneira negativa. Evidentemente que num mundo evoluído, num mundo superior, num mundo regenerado, já não vai haver mais a necessidade de se usar a violência para reprimir, para conter os excessos, os desvios, as infrações às leis humanas e às leis divinas. Mas, falando aqui da violência no sentido negativo, o que nós temos hoje é que, dado o nosso avanço tecnológico, dado o nosso avanço cultural, econômico, hoje a violência ela está presente na sociedade nas mais diversas esferas. Então, você vai ter desde a violência física, né? Tanto quando pensamos em criminalidade, ou quando pensamos até nos relacionamentos entre as pessoas, mas você também vai ter a violência cultural, você vai ter a violência psicológica, você vai ter a violência espiritual, né? Então, a gente percebe hoje, principalmente no mundo das redes sociais, a intolerância crescendo, a dificuldade que as pessoas têm de ouvir o outro, de entender as razões do outro. As pessoas acabam ficando presas dentro dos seus nichos, dentro dos seus grupos, e se retroalimentam dessas ideias. E todos aqueles que estão fora daquele grupo, seja da sua religião, seja da sua ideologia política, se tornam automaticamente inimigos. Então, isso faz com que haja muitos conflitos e muitos desentendimentos, até mesmo dentro das famílias. E isso é muito ruim, né? Então, a gente precisa ter essa percepção, esse entendimento de como a violência está disseminada hoje, e precisamos usar todos os meios necessários para nos prevenirmos, para combatermos essa violência, começando dentro de nós mesmos, desenvolvendo o sentimento de tolerância, de compreensão, respeitar o ponto de vista das outras pessoas. O espiritismo é uma doutrina que não é uma doutrina de imposição, e não é uma doutrina que tem por propósito a conversão das outras pessoas. Evidentemente que nós divulgamos a doutrina espírita porque sabemos que ela é boa para nós e pode ser boa para muitas outras pessoas. Não significa que para todas as pessoas. Cada um está dentro de um grau evolutivo. Cada um tem um nível de compreensão, uma necessidade. Se uma determinada religião, até ou não religião, vai lhes favorecer para o cumprimento da sua tarefa em determinada circunstância, em determinado contexto. Então, o espiritismo não se impõe, né? Então, nós não fazemos o proselitismo. Agora, em face disso, essa já é uma grande orientação para a nossa conduta. A liberdade de consciência, a liberdade de pensar é algo muito, muito caro ao espiritismo. Se a gente for ler
as leis, o capítulo das leis no Livro dos Espíritos, a lei de liberdade, a gente vai verificar isso. Né? Onde não há liberdade de consciência, onde existe o pensamento único, onde existe até muitas vezes o politicamente correto, que na verdade pode ser até uma espécie de censura camuflada, o que vai acontecer com a sociedade onde não há uma liberdade de consciência? As pessoas elas vão ter que dissimular, elas vão ter que ser hipócritas, elas vão dizer uma vida de aparências, mas na sua intimidade elas vão buscar ter um outro tipo de percepção, quando isso é possível. Ou então nós teremos uma vida totalmente artificial, quando existe a doutrinação, quando existe algum tipo de comportamento ou de processo de imposição de autoridades, né, em que as pessoas elas não têm a liberdade de pensarem, se expressarem como realmente sentem. E essa é uma situação muito delicada e é um momento que nós vivemos também, apesar de estarmos no século XXI, não quer dizer que as liberdades estejam garantidas, muito pelo contrário. Vemos e verificamos todos os dias muitas tentativas de supressão dessas liberdades. Porque aí predomina o que? O orgulho, o egoísmo, a vontade de poder, a vontade de dominação. E daí nós caímos nas injustiças. Né? As injustiças que são o resultado dessa própria violência psíquica, emocional, espiritual e física, aplicada aqui, já não falando só do ponto de vista individual, mas quando as próprias instituições elas incorporam na sua prática ou daqueles que lá estão com a sua autoridade, quando elas incorporam o orgulho, o egoísmo, aí surgem as injustiças. Porque aí a gente vai ver que os direitos não são iguais para todas as pessoas. Vão surgir os privilégios. E sempre na nossa sociedade houve castas, né? Privilégios para certos grupos. No passado, os reis, os faraós, depois a nobreza, as cortes, até mesmo a religião, em determinado momento. Aí, mais recentemente, com o Estado moderno, né, as elites econômicas, oligárquicas, políticas, e assim nós vemos as injustiças sendo aplicadas sobre as pessoas. E daí a gente percebe que é necessário, né, que haja uma compreensão do que é a justiça. A gente vai ver lá na questão 874 do Livro dos Espíritos, né, que a justiça é uma lei natural. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Então, todos nós temos direitos e todos nós temos deveres. Em geral, as pessoas querem muitos direitos, mas se esquece que a cada direito que você cria um dever. Então, quando você cria um direito para um grupo receber uma determinada assistência, alguém vai ter que suprir essa assistência. Esse recurso vai ter que vir de algum lugar. Então, todo o direito criado, ele também gera um dever. Né? Mas falando de nós mesmos, e da nossa consciência, e da nossa vida, e das nossas ações, é necessário que a gente aprenda a respeitar o direito de cada um. E o que muitas vezes faz com que as injustiças aconteçam, né? E aí os espíritos explicam, é que geralmente se mesclam ou se misturam paixões ao julgamento que modificam essa compreensão. Então, o egoísmo e o orgulho, eles confundem o nosso pensamento e dificultam com que a gente enxergue a verdadeira justiça, né? Isso ocorre com a maior parte dos outros sentimentos naturais, né? Quando a gente enxerga as coisas de um falso ponto de vista. O orgulho e o egoísmo, eles são lentes que dão um certo colorido para a realidade e dificultam o nosso entendimento de onde está a verdadeira justiça. Né? Daí nós precisamos pensar, para concluir a nossa exposição, que a verdadeira justiça, conforme Deus a entende, ela sempre está acompanhada do amor.
Não existe justiça sem amor, né? A justiça sem o amor, ela é, muitas vezes, nada mais do que a vingança ou a satisfação de um sentimento pessoal. Não é a busca da harmonia. E o amor sem justiça também é uma grande distorção, né? Às vezes a gente vê muitos pais, por excesso de amorosidade, não corrigem os erros dos filhos. Muitas vezes aqueles filhos crescem e acabam se tornando pessoas irreconhecíveis para esses próprios pais e até que criam prejuízos e situações sociais complexas. Então precisamos entender que a justiça e o amor caminham juntos. Então precisamos ser justos e amorosos, amorosos e justos. Então, meus amigos, agora nos preparamos para o encerramento da nossa palestra, da nossa diálogo da noite de hoje. Em primeiro lugar, pedindo a Deus, nosso Pai de amor e bondade, que olhe por todos nós. Mentalizem aquilo que estão buscando neste momento, no seu equilíbrio, na sua paz interior, nos seus compromissos materiais e espirituais, juntos às suas famílias. Mentalizem todos aqueles que estão necessitados de uma prece, que estão necessitados do acolhimento, que estão necessitados do apoio espiritual, seja porque passam por alguma enfermidade, algum conflito, alguma dificuldade, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão impossibilitados de estarem no convívio conosco, principalmente neste momento da pandemia, quantas pessoas que conhecemos, amigos, parentes, familiares, que estão vivenciando essa dificuldade, estão vivenciando uma situação onde necessitam de cuidados muito delicados e onde suas vidas estão em risco, muitas vezes, diante da gravidade do momento. Que Deus tenha misericórdia de todos esses irmãos, de todas essas irmãs, de suas famílias, principalmente daqueles onde haja a desencarnação, aqueles que ficam na saudade, aqueles que partem, que todos tenham a proteção, o apoio da espiritualidade maior. Aos médicos, aos enfermeiros, a todos aqueles que trabalham na linha de frente da saúde, muitas vezes sobrecarregados, com poucos recursos para lidar com essas situações, expostos a riscos, que sejam abençoados, iluminados e protegidos pela sua dedicação, pelo seu carinho, pelo seu amor, para com todos nós. Auxilie esta casa, o Instituto Espírita de Educação, a sua diretoria, a todos os seus trabalhadores, para que prossigam nessa grande tarefa de levar a mensagem da doutrina espírita a todos aqueles que necessitam, a todos aqueles que buscam o conhecimento, a libertação das suas consciências. Auxilie, por fim, o nosso país, o nosso Brasil e o nosso planeta, neste momento de transição planetária. Que as bênçãos de Jesus e que o seu amor se espalham por toda parte, tocando a todos os corações. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, Mestre querido. Muito obrigado, benfeitores espirituais que estiveram conosco durante esta palestra. Que Deus nos abençoe e que assim seja.